Que aí o pessoal já pega. Bom, começou a gravação. Nós vamos iniciar a aula de hoje pela correção dos exercícios que eu passei para vocês no plural do Simple Past, lembram? Então, eu passei isso, abriu para vocês na terça passada. Eu me lembro, eu acho. Isso, são exercícios que não estão no livro, tá? Não é página do livro, é um exercício que eu mandei para vocês, para a gente fazer a correção, tá? Então, agora a gente vai fazer a correção onde vocês tinham que completar. Carol tá botando ali que tentou, mas acha que tá tudo errado. Bom, pessoal, não se preocupem em se agora estiver tudo errado, porque foi a primeira vez que vocês viram Simple Past. Até então a gente não tinha conversado sobre isso, tá? Então, relembrando um pouquinho, o Simple Past, ele trabalha com verbos regulares e verbos irregulares, né? E foi quando eu mostrei para vocês algumas regras para os verbos regulares e uma tabela onde vocês podem achar todos os verbos irregulares, tá? Por quê? Professora, tu mandou aquela tabela no grupo, não tem pra imprimir? Oi, desculpa. Tu mandou no fim aquela tabela de slide no grupo? Não. Ah, tá. Os slides eu acredito que eu mandei. O que eu não mandei foi uma tabela para vocês. Porque a tabela eu disse que vocês conseguiam pegar no Google. Mas deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá, entendi. Os Não, slides eu mandei, tá? Os slides tá no grupo de vocês. Pra vocês também tem dois Rafael do Puiczewski. Tem, entrou um outro Rafael, deve ter entrado em outro. Ele tem em duas outro contas, aparelho. professor. Oi? Bom, mas enfim, pessoal, a gente vai continuando aqui. Então, eu mandei para vocês, tá? Os slides, né? Ou seja, eu passei para vocês esses slides aqui, né? Onde a gente tratou um pouquinho do Simple Past, dos verbos regulares e verbos irregulares. O que eu mostrei para vocês? Que dependendo da terminação do verbo, o verbo regular a gente modifica com algumas maneiras. Que maneiras são essas? Por exemplo, verbos que terminam com a vogal E. Eu faço apenas o acréscimo do D, tá? Então, to love, loved, né? Então, a gente tem esse como verbo regular. Verbo regular que termina em consoante, vogal e consoante, seja monossilábica ou a última sílaba seja mais forte, eu vou dobrar a última consoante, como stop, control, plan e prefer, ok? Esses são alguns exemplos. O verbo, quando termina em Y e vem precedido de uma consoante, eu devo tirar o Y e colocar o IED, tá? Como try, study, worry, cry, tá? Ou verbos que terminem em Y, mas antes venham precedidos de uma vogal, eu mantenho aquele Y e faço o acréscimo do ED, tá? Essas são as regras dos verbos regulares. E aí eu falei para vocês que os verbos irregulares, eles têm uma quantidade limitada de verbos. Então, esses verbos, eles estão numa tabela. Essa tabela vocês encontram no Google. Então, se vocês colocarem irregular verbs lá no Google, vai aparecer a tabela, vocês podem imprimir e vocês vão usar, porque são sempre os mesmos verbos, não mudam, tá? Não tem novos verbos irregulares. Não, é aquela quantidade, se não me engano, dá umas 2 folhas ali de ofício, frente e verso, onde vocês têm os verbos irregulares, e vocês vão precisar desses verbos irregulares para o próximo ano também e ao longo desse ano, quando a gente for fazendo exercícios, tá? Então, não se assustem se nesse primeiro momento vocês não conseguiram pegar o Simple Past, porque eu ainda pretendo retomar ele. Por exemplo, no segundo livro, na primeira unidade, a gente trabalha com future, tá? Então, a gente trabalha com simple future, que é o futuro simples, né? Então, eu quero ainda trabalhar com vocês esse contraste do simple future com o simple past. Quais as marcas que a gente consegue identificar do tempo de um tempo para o outro, tá? Então, a gente ainda vai trabalhar sobre o simple past mais. Eu quis já dar um apanhado para vocês agora, que vai cair ainda nessa prova desse segundo trimestre, tá? O exercício que eu mandei para vocês foi esse aqui, ó. Eu mandei esse exercício, né, lá pela plataforma do Plural, onde vocês tinham que completar com Simple Past, onde tínhamos regular and irregular verbs, ok? Então, a gente vai iniciar a correção agora.
Pessoal, na letra A, tá? Coloquei wrote. Oi? Wrote, eu coloquei aquele W-R-O-T-I. Isso mesmo. O verbo que vocês tinham que completar é com o verbo to write. To write é o verbo escrever, tá? Na afirmativa. Só que eu pedi que vocês completassem ele no passado. Ele no passado, eu, por já trabalhar com isso, eu já sei mais ou menos os verbos irregulares. Não vou te dizer que eu sei todos de cor, mas a maioria deles eu já sei. Vocês, antes, eu sempre sugiro que quem vai fazer um exercício esteja com a tabela do lado e quando tiver o verbo, olha primeiro. Se o verbo está na planilha ali dos irregulares, vocês já fizeram o exercício, porque vocês já vão achar a resposta. Se não, vocês vão ver qual a regra a aplicar para um verbo regular. Então, primeira coisa, sempre consulta. Se eu fosse pegar a minha lista de verbos e fosse consultar, o verbo write, ele é irregular. No simple past, ele se transforma em wrote. Então, apenas com isso eu deveria completar. I wrote a letter to my grandmother. Então, eu escrevi uma carta para minha avó, tá? Na letra B, she, espacinho, to feed her fish. O verbo é to forget. O verbo é regular ou irregular? Esse verbo forget. Acho que é irregular, não sei. Irregular, porque como é que ele ficou, Jefté? Olha, eu coloquei forget. Não sei se está certo. Não, se tu olhar lá, ele vai se transformar em forgot, ok? Então, she forgot to feed her fish. Então, ela esqueceu de alimentar o peixe, né? O seu peixe, o peixe dela. Então, forgot, ok? Pessoal, na letra C, tá? We, gap, né? Uma lacuna. Your behavior yesterday. O verbo é to like. Só que aqui, pessoal, eu quero que vocês completem, né? Queria que vocês completassem na negativa. Na negativa, no Simple Past, eu falei para vocês que a gente usava o auxiliar. Qual era o auxiliar que eu disse que a gente deveria usar? Did. Did. Muito bem. Então, na negativa, Didn't like. like. E aí, o verbo que acompanha, ele não modifica. Porque, por exemplo, se a frase fosse afirmativa, o verbo ficaria liked, com um D no final, porque ele termina em E, eu só faço o acréscimo do D. Como eu uso o auxiliar, eu não preciso mexer no meu verbo. O meu auxiliar já indica que está no simple past. Tá? Então, eu só preciso colocar o auxiliar. Nesse caso, foi na negativa, o auxiliar mais o not. Então, a contração dele eu tenho didn't e o verbo eu não mexo. We didn't like your behavior yesterday, ok? Então, já está feito. Na letra D, she gave her right leg last week. O verbo é o to hurt. O que vocês colocaram? É na afirmativa. Ele é um verbo regular. Oi? Hurted. O verbo hurt, ele é um verbo irregular. Mas como que funciona o irregular dele? Eu apenas repito ele. Ele não modifica. Ele é irregular justamente por se manter na mesma característica. Então, she hurt, ok? Como é na afirmativa. She hurt her right leg last week, ok? Então, eu não modifico, apenas coloco o mesmo verbo, porque se eu consultar lá na tabela de verbos irregulares, vocês vão ver que ele é um verbo regular. Como ele é no simple past, hurt, exatamente igual, tá? Pessoal, na letra E que vocês têm, é uma interrogativa, o sujeito é he e o verbo é to tell. Então, eu devo... Did he tell? Oi? Did he tell? Yes, did he tell, ok? Então, eu devo usar o meu auxiliar, o meu sujeito ali, tá? O did, ele entra para todos os sujeitos, para he, para she, para it, para we, para you. Ele entra como auxiliar, eu não modifico. E o verbo eu não modifico, eu permaneço com o mesmo verbo. Então, did he tell you something, ok? Letter F. Agora eu tenho o mesmo verbo to tell, mas na afirmativa.
Como é que fica esse verbo na forma do passado? Ele não se mantém? Não, o tell, ele vem para told, tá? Que é o verbo contou. Então, she told me about your accident. Ela me contou sobre o seu acidente, tá? Por isso, pessoal, é muito importante o que eu falei na semana passada. Peguem uma lista de verbos irregulares e mantenham com vocês no meio do livro. Vocês vão precisar, tá? Então, vocês têm que ter essa tabela de verbos irregulares para a gente dar sequência, né? Nos exercícios que eu vou mandar, porque no livro provavelmente a gente não vai encontrar para fazer, porque o livro já entende que vocês já sabem Simple Past, ok? Então, pessoal, no próximo, deixa eu só liberar que tem alguém me pedindo para entrar. Lívia, e alguém botou alguma coisa no chat. Fala, Carol. Eu ia perguntar se o didn't tu só usa quando é negativo. Isso, o didn't eu só uso na negativa, porque ele é a contração do did mais o not, tá? Então eu uso ele didn't. Eu poderia, se eu não quisesse contrair, eu poderia colocar o did not like, tá? Também estaria certo. Mas o mais utilizado é a forma contraída mesmo, que é o didn't, tá? E quando tiver uma dúvida, tu pode abrir o teu microfone e falar, porque o chat eu só escuto um barulhinho. E aí, se eu for toda hora ali, daqui a pouco vocês estão falando outras coisas que não é relacionada ao exercício, e aí acaba que eu não vejo a tua pergunta, tá? Então pode abrir o microfone sem problema nenhum. Eu chamei algumas vezes, mas eu não sei se não ouviu, eu acho. Não ouvi mesmo, agora que eu tô ouvindo a tua voz. De repente, não sei se tu ligou o microfone. Eu ia ouvir Eu algum liguei, chiado, eu aí ia fez ouvir. tora. Aí, tipo, mas aí eu acho que o microfone deve dar algum defeito. Deve ser. Bom, mas não importa. Importa que agora eu vi. Pessoal, então na letra G, tá? Letter G. Where, só tem where, e é uma frase interrogativa, tá? Quando eu trabalho com frase interrogativa e eu uso uma WH question, que é essa aqui, where, quer saber onde, né? Além do where, eu tenho what, eu tenho when, eu tenho who, então sempre ela vem primeiro, tá? Ela sempre vai vir primeiro na pergunta. Depois é que vem o meu auxiliar. E eu queria que vocês completassem, pessoal, com to be na interrogativa na segunda pessoa do singular, tá? Did you born? Não sei. Oi? Did you born? Não sei. Isso, então, pessoal, o verbo to be, a gente tem no passado o was e o were, tá? O was eu uso no singular, tá? No caso, para he, she, it, tá? E o were eu uso para as outras pessoas, tá? Então, por exemplo, na segunda pessoa do singular, eu tenho o you, né? Então, eu uso o were. Então, como é que fica aqui? Where did where were you born? Tá? E aqui eu não preciso utilizar o meu auxiliar, porque eu já estou usando ele no passado. Só tiro esse did aqui. Eu tenho que colocar o word ali. Did were you born? Did, aqui ó. Did were you born? Eu tenho que colocar esse word. Tá aqui o were, ó. Não, mas eu tenho que colocar, eu perguntei. Tem que colocar. Where did you born? Where were you born? Então, onde que você nasceu, tá? Para trazer ele para o passado. Senão, esse born eu também teria que trazer ele para o passado. Então, uso auxiliar. Where were you born? Então, onde você nasceu, tá? Pessoal, e aí eu tenho a minha resposta. O to be, tá? Eu precisava que vocês completassem, mas na afirmativa, na primeira pessoa do singular, tá? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar I, né? Primeira pessoa, was born in Italy, tá? Então, eu tenho a pergunta e eu tenho a resposta. I was born in Italy, ok?
E a última, pessoal, eu tenho the dog, o verbo to see, a cat on the roof, tá? Então, eu tinha que completar com o verbo to see na afirmativa. Como é que fica esse verbo no simple past? No? Eu falei na aula na semana passada até. The dog saw a cat on the roof. Ou seja, o verbo see, ele no simple past, ele se transforma em saw, ok? E aí, então, a gente tem o verbo saw completando a última. The dog saw a cat on the roof. Ou seja, o cachorro viu um gato no telhado, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professora, eu vou ter que pegar uma lista, sério. Tem. Eu também. O mais indicado é que vocês imprimam uma lista de Simple Past. Como eu falei para vocês, eu aqui eu não tenho. Se eu tivesse uma lista, se eu vou ver se eu tiver, eu vou mandar no grupo ali em PDF. Eu acho até que eu tenho dos outros livros, e aí eu mando para vocês imprimirem, que aí já tem bem direitinho. Vocês vão precisar sempre dessa lista, porque assim, é impossível de cabeça eu decorar todos os verbos, né? Muitos ainda eu tenho que pegar e olhar ali, porque eles mudam totalmente a forma, né? Então não tem como, não tem uma lógica. Eu tenho que consultar, ou no caso eu vou acabar decorando de tanto utilizar, tá? Então, essa é a correção do exercício que estava lá no plural para vocês, tá, pessoal? Agora a gente retorna. Oi? Tem mais algum verbo que nem o hurt, assim, que não muda? Fica igual? Tem alguns verbos que eles são irregulares, mas eles não mudam na forma, tá? Aí é bom tu olhar na planilha ali e ver todos que não mudam, porque eu sei que tem mais de um verbo que ele não muda, tá? E aí ele só repete a mesma característica do infinitivo, tá? Pessoal, retomando agora para o livro, a gente fez a correção na semana passada dessa página 180 e 181, que era o início da unidade 4, tá? E agora a gente vai fazer esse exercício da página 182 e página 183, tá? Cada livro de vocês tem uma parte onde trabalha com alguma característica local do nosso país, né? Então, nesse caso, a gente tem Brasil, ok? Essa unidade temática é sobre um quiz que vocês vão ouvir ali logo na próxima folha, tá? Para conferir as respostas. Então, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem a número 1, que é essa aqui, ó. Which are the national symbols of Brazil? Vocês têm a letra A, letra B e letra C, tá? E terminando, vocês podem já fazer, não tem aqui, mas na 183, a número 3, onde vocês têm que escrever os nomes das frutas brasileiras ali, tá? Então, 3 minutos ali, enquanto eu pego a caixinha de som para colocar para vocês o áudio depois que a gente vai escutar. Página 182 tem esta e 183, exercício 3. 182 e 183. Deixa eu ter mais aqui.
Qual que é a página mesmo? 182 e 183. Obrigada. Pessoal, a Samira entra nas outras aulas? Não. Não, Ela nunca entrou na minha. E o ela não Marcos. entra nas dúvidas também. Ah, tá. O Marcos está com 2 faltas seguidas. A Mariana Cândia também. Bom, enfim, né? Pessoal, passou os 3 minutos. Conseguiram fazer? Sim. Sim? Então, aqui, pessoal, deixa eu voltar para o meu PowerPoint aqui para a gente enxergar melhor. Vocês tinham que completar ali, que marcar which are the national symbols of Brazil, ok? Eu não vou dar as respostas para vocês agora, porque depois a gente vai escutar o áudio onde vocês vão poder conferir as respostas de vocês, tá? O que eu quero falar dessas 2 páginas e, na verdade, dessa unidade inteira? Essa unidade inteira, ela mostra para vocês estão vendo que nessa página 182 e 183, em cada uma delas existe um quadrinho parecido com esse, só que esse aqui está cortado, onde diz and more, tá? Ou seja, diz um pouquinho a mais, tá? O que acontece? No inglês, a gente consegue transformar alguns adjetivos em substantivos, tá? Ou transformar substantivos em adjetivos, fazendo apenas o acréscimo de alguns sufixos, tá? E é isso que ele quis mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, na página 182, vocês vão encontrar esse quadrinho aqui, esse primeiro quadrinho que vocês estão vendo, só que, como eu disse, ele está um pouco cortado, tá? Que é este quadrinho aqui embaixo, abaixo da bandeira do Brasil tem um quadrinho and more, tá? O que ele diz? We transform some adjectives into nouns by adding the suffix. Então, a gente transforma alguns adjetivos em substantivos, tá? Nouns seriam substantivos. Apenas fazendo o acréscimo do sufixo ness, ok? Então, ali, a gente tem sad, the sadness, hap, the happiness, white, the whiteness, lonely, the loneliness, ok? Então, a gente transformou um adjetivo, por exemplo, sad, num substantivo, tá? Então, eu tenho o adjetivo sad, que é triste, e eu tenho a tristeza ao lado, apenas fazendo o acréscimo do sufixo ness, ok? E também temos o contrário disso, que é transformar substantivos em adjetivos. Como isso? Fazendo o acréscimo do sufixo all, ok? Então, diz ali na página 183, no quadrinho aqui, and more, ok? Onde vocês têm escrito o seguinte: We can transform some nouns into adjectives by adding the suffix all, which means relate to, observe, ok? Então, relacionado ali está natural, national, nature, natural, region, regional, emotion, emotional, ok? Então, aí eu fiz ao contrário. Eu peguei o substantivo, acrescentei um sufixo nele e transformei ele em adjetivo, tá? Então, isso é um fato, mas vai aparecer em exercícios para vocês, mas já sabendo quando vocês têm que transformar algum adjetivo em substantivo, eu devo adicionar o sufixo ness. Quando eu devo transformar um substantivo em um adjetivo, eu coloco o sufixo all, ok? Mas isso vocês vão conseguir visualizar melhor no exercício que tem nessa unidade aqui, tá? Agora, pessoal, a gente vai escutar o áudio relativo à página 184, onde nós temos 2 amigos ali, tá? O Jack e o Bob estão preparando um quiz. Que quiz é esse? Sobre o Brasil. Então, vocês vão escutar as respostas. Por exemplo,
Which are the national symbols of Brazil? Aí eles vão dizer a resposta. E o bird? Sora, Oi. teu áudio tá meio atrasado. Pode ser a internet. Pra mim não tá. Não tem muito o que fazer. Não ouvi quem falou, se foi o Guilherme tempo. Bom, mas enfim, pessoal. Normal. Hã? Pra mim também tá normal. Bom, então vamos seguir adiante, tá? Então aqui eu vou colocar o diálogo para vocês e vocês vão escutar que eles vão falar as respostas. Então vocês têm que prestar atenção, tá? Claro que no final eu vou passar as respostas corretas para vocês, né? Caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida. Então deixa eu só conectar o Bluetooth aqui da caixinha, que eu não quis conectar antes, né? Da outra vez eu liguei e tocou uma sonzeira, tocou uma rádio. Vamos lá. Hey Bob, what do you think of this question? What's the bird which is the national symbol of Brazil? Is it the Sabiá laranjeira? That's a good one. Or we can ask about the tree, which is the national symbol of Brazil, which is the ipê. Good. Let's keep both, the tree and the bird. Now a person. Give me the name of the man who invented the airplane. This is an easy one. Santos Dumont, of course. Well, the Americans say the Wright brothers did it. But let's keep Santos Dumont. Good. Now a famous place. What is the name of the river where the Pororoca phenomenon occurs? Is it the Amazon River, right? But in which place does it occur? In the state of Pará. What about some food? Can you name any typical food from the north of Brazil? What about pato no tucupi? Yes, right. Okay. Would you like to insert a date in the quiz? No, we only need 3 questions. Let's wait and see what our friends have prepared. Ok, pessoal. Depois do animal símbolo do Brasil, não entendi mais nada. Na verdade, eles falam do animal, tá? Da árvore, ok? E do número 2 da página 183, que eles querem saber de um fenômeno que acontece no Rio Amazonas, né? Então, eu vou passar de novo e aí a gente confere juntos, tá? Não se preocupem. Vamos lá de novo, porque depois vocês têm que completar uma coisinha. Hey Bob, what do you think of this question? What's the bird which is the national symbol of Brazil? Is it the Sabiá laranjeira? That's a good one. Or we can ask about the tree, which is the national symbol of Brazil, which is the ipê. Good. Let's keep both, the tree and the bird. Now a person. Give me the name of the man who invented the airplane. This is an easy one. Santos Dumont, of course. Well, the Americans say the Wright brothers did it. But let's keep Santos Dumont. Good. Now a famous place. What is the name of the river where the Pororoca phenomenon occurs? Is it the Amazon River, right? But in which place does it occur? In the state of Pará. What about some food? Can you name any typical food from the north of Brazil? What about pato no tucupi? Yes, right. Okay. Would you like to insert a date in the quiz? No, we only need 3 questions. Let's wait and see what our friends have prepared. Professora, depois do animal não entendi mais nada também. De novo. Então, vamos lá. Bom, eles falam, tá? No início, ele pergunta assim, o que você acha sobre essa pergunta? Aí ele fala qual é o pássaro no símbolo nacional do Brasil. Então, ele pula, ele não fala do animal, tá? Ele pula passando direto para o bird. Eu entendi ele falar Sabiá laranjeira. Exatamente, é o sabiá laranjeira. Só que em inglês, sabiá laranjeira é a última alternativa que vocês têm ali. Rufous Bellied Thrush, ok? Então, a letra B era Rufous Bellied Thrush, que é o sabiá laranjeira, que é o pássaro símbolo do Brasil, tá? O animal símbolo do Brasil, qual que vocês acham que é desses 4 que temos aqui? Acho que é o jaguar. Jaguar, perfeito, correto, tá? Então, a letra A
fica jaguar, que é o animal símbolo, tá? Deixa eu colocar aqui, eu acho que vai ficar melhor para quem está acompanhando. Então, exercício 1, exercise 1, letter A, jaguar, tá? Letter B, Rufus, Relight, Thrush, ok? Letra C, pessoal. A tree, ele fala que a árvore símbolo do Brasil é? Acho que Não? é árvore de coco, um coqueiro, sei lá. Não, ele fala que é o IP, a árvore símbolo do Brasil, tá? IP, em inglês, eu vou traduzir como Golden Trumpet Tree, tá? Então, a letra A, letra B e letra C desse exercício está aqui, tá? E qual é o nome do fenômeno que ocorre no Rio Amazonas? Que Eu tem ali chutei, eu coloquei pororoca. Perfeito. Tem ali no número. Ah, olha o que eu fiz. Aqui. Tem ali no exercício número 2 que vocês tinham que responder, né? Então, exercise 2, pororoca, que é o fenômeno onde no Rio Amazonas aparecem as ondas, né? A número 3 eles não comentam, tá, pessoal? Das frutas, mas a gente vai relacionar ali. Aquela primeira fruta verde ali, o que que é? Ô, professor, tu colocou porroca ali. Ah, é. Tudo errado. Pororoca. Tá. Exercise 3, pessoal. Exercício 3 ali. Qual é aquela primeira fruta verde ali, grande, que nós temos? No exercício 13 eu coloquei ali, aquela grande ali, a jaca. Jaca, isso aí. Do ladinho dela, Pinhão. pinhão. Abaixo ali, alguém conhece aquela fruta? Pequi? Pequi. Já experimentou, Jefté? Não, é que eu pesquisei mesmo. Ah, tá. Eu não conhecia. A do ladinho, Guaraná, essa eu conhecia. essa eu conhecia, Guaraná. E a última, Pitomba. pitomba, tá? Então aqui ele ficou acima, tá? Mas dá para vocês entenderem as respostas dessas duas páginas, tá? Pessoal, virando então na página 184, vocês vão escutar novamente e completar as lacunas. Então, vocês olhem ali o exercício da página 184. Listen to the dialogue between Jack and Bob. They are preparing a quiz for a school version of Who Wants to Be a Millionaire. Aí vocês tinham que conferir as respostas de vocês. Agora vocês vão listen again and complete with the missing words. How do they suggest the questions that you'd like to ask? Então, vocês vão que completar as perguntas que eles vão falar ali. Tipo, a primeira já é bem a primeira fala. Hey, Bob, what? O que fala ali? O que tá faltando nessa pergunta, tá? Então, vamos de novo escutar esse áudio pela última vez, tá? Hey, Bob, what do you think of this question? What's the bird which is the national symbol of Brazil? Is it the Sabiá laranjeira? That's a good one. Or we can ask about the tree, which is the national symbol of Brazil, which is the ipê. Good. Let's keep both, the tree and the bird. Now a person. Give me the name of the man who invented the airplane. This is an easy one. Santos Dumont, of course. Well, the Americans say the Wright brothers did it. But let's keep Santos Dumont. Good. Now a famous place. What is the name of the river where the Pororoca phenomenon occurs? Is it the Amazon River, right? But in which place does it occur? In the state of Pará. What about some food? Can you name any typical food from the north of Brazil? What about pato no tucupi? Yes, right. Okay. Would you like to insert a date in the quiz? No, we only need 3 questions. Let's wait and see what our friends have prepared. Pessoal, a primeira pergunta ali, então. Qual é a resposta? Hey, Bob, what?
No? Yes, what do you think? Ok? What do you think of these questions? Ok? Aí segue o diálogo em algum momento e aí ele fala, or we can ask, ok? We can ask about the tree. E aí o Bob de novo fala, mais adiante, né? Now a person. Tá uma pessoa. Aí na mesma lacuna ali ele canta, give me the name of the. Então, give me the name of the. E para a última, ele quer falar sobre alguma comida. E aí ele fala, what about some food? Ok? Então, que tal sobre alguma comida? Então, essas são as lacunas que vão completar aí esses espaços em branco de vocês, tá? Pessoal, eles falam sobre uma pessoa. Eles falam sobre a pessoa que inventou o quê? O avião. Santos O Dumont. avião. Que foi, então, quem? Santos Dumont. E eles concordam na resposta? Não sei, eu acho que sim. Eles não concordam, porque um deles fala assim, essa é fácil, né? Quem inventou o avião foi Santos Dumont. E o outro fala assim, não é o que os americanos dizem, que quem inventou foi uns irmãos, né? Lá dos Estados Unidos. Mas aí ele, bom, vamos deixar assim que Santos Dumont inventou o avião, porque tem essa discussão de quem inventou o primeiro avião, né? Mas, enfim, pessoal, vamos 9h46. Eu acho que a gente para por aqui, tá? E fica para vocês a página 185 e 186, que ela é só de exercícios, tá? Então, na verdade, é mais a página 185 e a 186 vocês têm um exercício de marcar ali e responder para a gente corrigir na semana que vem. Semana que vem a gente termina essa unidade, tá? A gente começa corrigindo a 185, vai para 186 e essa semana abre para vocês fazerem no plural a 187 e 188, tá? E aí a gente encerra esse livro 1 e semana que vem a atividade da semana que vem já vai ser no segundo livro, na primeira unidade, tá? Então, eu acho que é isso. Fica de tema essa página 185 e 186. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom dia para vocês, tá? Não se preocupem que no Simple Pass eu vou mandar mais coisas. Então, não se assustem, a gente ainda vai ver bastante eles, tá? Boas aulas aí para vocês, tudo de bom. Beijo. Tchau, professora. Fica com Deus, Tchau, um abraço. gente. Boa semana para todo Tchau, mundo. professora. Tchau, tchau.